O autodiagnóstico pelo TikTok e nas redes sociais é perigoso, com as pessoas dizendo: "Ah, eu tenho isso", mas não é algo que você possa ter. Você não pegou um vírus, não pegou uma coisa. Se dissermos "eu tenho TDAH", estamos basicamente personificando essa Exatamente. experiência, certo? Exatamente. Doutora Caroline Leaf, neurocientista cognitiva, desde os anos 1980, ela estuda a conexão mente-cérebro. Ela vai te ajudar a mudar a forma como você pensa e vive. Doutora Caroline Leaf. A mente é a coisa mais poderosa. Somos 99% mente e 1% corpo e cérebro. O que fazemos com nossa mente cria redes no cérebro. Qualquer experiência inesperada nos coloca em ansiedade. A ansiedade é boa, pois gera estresse saudável. Quando enfrentamos isso, acessamos nossa sabedoria interior. Qual é a causa raiz da ansiedade e por que ela parece ter aumentado tanto nos últimos anos? Existem duas formas de ver isso. A primeira é: Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Estou animado com nossa convidada, a inspiradora doutora Caroline Leaf. Já faz 1 ou 2 anos desde sua última participação, mas nas últimas vezes o público adorou e queríamos te convidar novamente para falar sobre seu novo livro, Help in a Hurry: Simple Tips for Finding Peace When You're Overwhelmed, Anxious or Stressed. Quero falar sobre isso, mas vi uma estatística que gostaria de compartilhar e ouvir sua opinião. Essa estatística vem da National Alliance on Mental Illness. Ela diz que transtornos de ansiedade são a preocupação de saúde mental mais comum nos Estados Unidos. Mais de 40 milhões de adultos, cerca de 19,1%, têm transtornos de ansiedade. Além disso, cerca de 7% das crianças de 3 a 17 anos enfrentam problemas com ansiedade a cada ano. A maioria desenvolve sintomas antes dos 21 anos. Isso vem da National Alliance on Mental Illness. Estou curioso. Seu livro parece ter chegado na hora certa, porque muitas pessoas no mundo estão lidando com estresse, sobrecarga e ansiedade, mas não sabem qual é a causa raiz. Do ponto de vista da neurociência, qual é a causa raiz da ansiedade e por que ela parece ter aumentado tanto nos últimos anos? Excelente pergunta. Primeiro, obrigada por me convidar novamente. É sempre ótimo estar com você e sempre temos ótimas conversas. Obrigada. Sim. E eu adorei seu novo estúdio, aliás. Obrigado. Incrível! Só de ler esses números já dá uma sensação de ansiedade. Sim. E existem duas formas de ver isso. A primeira é: o que eles estão realmente dizendo? Na verdade, 100% das pessoas enfrentam ansiedade. Então, é maior do que essa estatística. 100% das pessoas? Todos enfrentam a ansiedade, porque ela é uma emoção muito, muito normal. É um sinal de alerta, dizendo que algo precisa de nossa atenção na vida. O problema começa quando não lidamos com ela, quando não a gerenciamos. E o que acontece frequentemente nos últimos 40 anos é que o foco em questões de saúde mental tem sido em: vamos identificar a causa biológica, vamos encontrar a causa neurobiológica. Onde está no cérebro? Algo está causando isso no cérebro. Existe algo errado com você, e isso tem sido o grande foco das pesquisas, o chamado neuroreducionismo, onde tudo se concentra no cérebro. Agora, isso por si só não é completamente verdadeiro, e cientificamente já foi praticamente refutado, mas é a filosofia dominante e leva às estatísticas que vemos. Porque o que precisamos como seres humanos é: a ansiedade faz parte de ser humano, é uma resposta normal às circunstâncias adversas. Obviamente, em diferentes graus e estágios da nossa vida, lidando com mudanças ou apenas com o fato de ser humano. Quando gerenciamos a ansiedade e vemos como algo que nos dá informações, e reconhecemos quando ela se torna disruptiva e como lidar com isso, na verdade, não é tão problemático. Mas quando nos dizem que é uma doença cerebral e que você precisa de medicação e tem um transtorno, você cria uma percepção nas pessoas de como elas se veem, e isso as faz se sentirem sem esperança. Então, quando você pensa: ah, tenho uma doença no cérebro, tem algo errado comigo, tem algo quebrado em mim, isso só piora as coisas. No início, colocar um rótulo, dizer que você tem um transtorno, faz as pessoas se sentirem confortáveis, pois pensam: ah, é por isso que eu me sinto assim, tem uma razão. Isso parece bom, mas é um presente vazio. Você abre e pensa: e agora? E isso acaba se voltando contra você. E é isso que estamos vendo. É por isso que vemos pessoas que
Quando você reprime e não lida com isso, vai se tornar algo maior, e a ansiedade deixa de ser algo normal e começa a se distorcer. Tenho ouvido muito sobre pessoas se autodiagnosticando com algum tipo de transtorno mental. Sim, Ou se autodiagnosticando, ou indo a um terapeuta em busca de algo errado, dizendo, me diga o que está acontecendo comigo. E às vezes acabam sendo rotulados com TDAH ou outro diagnóstico. Há algum valor no autodiagnóstico ou isso é mais prejudicial do que útil? Colocar um rótulo como eu sou uma pessoa ansiosa, tenho TDAH, tenho algum transtorno mental. Isso tem poder? há poder demais nisso, e é muito perigoso. E as pesquisas mostram, ao longo das pesquisas psiconeurobiológicas, que são as pesquisas sobre a mente, o cérebro e o corpo, que é o campo em que eu trabalho, que é parte da neurociência, que a mente é a coisa mais poderosa. Nós somos 99% mente e 1% cérebro e corpo. O que fazemos com nossa mente cria redes no cérebro. Se olharmos para o TikTok, as redes sociais, o autodiagnóstico, as pessoas estão tentando entender o que está acontecendo em suas vidas. A vida é tão grande e complicada, há tanto envolvido, e tudo é tão rápido. E na geração dos meus pais não falávamos sobre isso, mas agora falamos. Mas agora falamos demais sobre isso, de uma forma que Fala-se coloca muito isso disso, no verdade. mesmo modelo da medicina. Por exemplo, se você tem diabetes, doenças cardiovasculares ou um distúrbio imunológico, há uma forma de testar, identificar a causa biológica e oferecer um tratamento direcionado. Quando se trata de saúde mental, de vida, precisamos olhar de outra forma. O autodiagnóstico no TikTok e nas redes sociais é realmente perigoso, porque Sério? isso está levando as pessoas a falarem dizendo, eu tenho isso, mas não é algo que você pode ter. Você não pegou um vírus, não é uma coisa. Você está tendo uma reação à vida, ao que está acontecendo com você naquele momento. Então, reduzir isso a um rótulo limita você e te prende em um padrão. Isso é interessante, porque as palavras realmente importam quando nos rotulamos. Então, se dizemos eu tenho TDAH, estamos essencialmente incorporando essa Exato. experiência. Versus, estou experimentando sintomas de TDAH. Estou passando por extrema sobrecarga, ansiedade, pensamentos tóxicos ou intrusivos. Estou experienciando. Em vez de, isso sou eu. Certo? Exatamente. Quando você adota essa persona, seu cérebro simplesmente faz o que sua mente manda. Seu cérebro é um hospedeiro. Seu corpo é um hospedeiro. Hospedeiro de quê? Da sua mente. Sua mente é onde você está, sua inteligência, sua capacidade de amar, de perceber, de vivenciar a vida, de apreciar um pôr do sol, de ter uma conversa, de seguir seus sonhos. Isso é sua mente. Mas a mente não é só esse aspecto psicológico. Ela também controla seu cérebro e corpo. Controla seu ritmo cardíaco, seu cérebro, seus genes, sua neurofisiologia, sua bioquímica. Então, sua mente faz muita coisa. Quando você morre, seu cérebro se desintegra, seu corpo se desintegra. Mas sua mente, seja qual for o sistema de crenças que você tenha, tem uma parte eterna. Portanto, tudo o que dizemos com nossa mente, como percebemos e vemos as coisas, vai influenciar o que acontece no cérebro. Porque tudo o que pensamos se torna... São forças eletromagnéticas que geramos e que mudam estruturas no cérebro e no corpo. E depois o cérebro e o corpo simplesmente seguem o comando da mente. Então, se eu fico me dizendo, tenho esses sintomas, o TikToker tal falou sobre isso, e eu tenho isso, tenho aquilo, você então começa a se fundir com isso. Porque sua mente diz ao seu cérebro o que fazer, e o cérebro segue sem questionar. Então, se você fica o tempo todo pensando nisso, TDAH, tenho esse sintoma, tenho autismo, tenho isso, tenho aquilo, você se funde com o ambiente, começa a internalizar e logo passa a acreditar nisso. Isso é contrário ao que você realmente é. Isso vai contra a sabedoria do que chamamos de mente não consciente, o que cria conflito, e esse conflito gera ansiedade. Por isso, vemos a ansiedade se tornar uma versão distorcida, que já não trabalha ao nosso favor, mas contra nós, mudando o processo. Então, qual seria a causa raiz da ansiedade para a maioria das pessoas? A causa raiz da ansiedade é que ela é um sinal emocional,
dizendo que algo está acontecendo na sua vida que você precisa prestar atenção. Ela pode ter várias origens. Pode ser uma criança na escola sendo intimidada, começar um novo negócio ou estar em um relacionamento. Tudo o que vivemos de inesperado nos coloca em um nível de ansiedade. A ansiedade é boa porque coloca o corpo em estresse saudável. E o estresse saudável aguça nossa mente. Quando realmente a abraçamos e a enfrentamos, mergulhamos na profundidade da nossa sabedoria. E isso está na mente inconsciente. Podemos falar sobre os níveis de mente. Isso vai fazer mais sentido em breve. Então, a causa da ansiedade nas pessoas é enfrentar a vida inesperada, cheia dessas surpresas. Sim. O que acontece é que não podemos prever tudo. Então, a ansiedade surge como um mecanismo de enfrentamento, nos colocando em um estado de alerta elevado, com toda a nossa neurofisiologia operando a nosso favor, o que nos permite avançar se soubermos gerenciá-la e entender o que estamos sentindo. Mas se nos dizem, isso é ruim, e recebemos essa informação constante da mídia de que a ansiedade é ruim, mas ela não é. Ela só se torna ruim se você a distorcer. Então, O que isso significa? É você ficar remoendo isso? remoer pensando, estou sentindo isso em mim, tem algo errado. Em vez de dizer, estou sentindo isso, o que está acontecendo? Em vez de, o que está errado? Se eu pensar, o que está errado? E sei, lá no fundo, ou é um daqueles rótulos. Eu tenho um transtorno de ansiedade. Algo está errado com meu cérebro. E me fundir com esse pensamento, isso criará ansiedade. E aí não consigo pensar. Então, tudo que estou lidando na vida se torna muito confuso, porque não estou pensando claramente. Estou pensando em um ciclo preso entre a mente consciente, que é realmente limitada, e o cérebro simplesmente fazendo o que a mente manda. Fico preso nesse ciclo em vez de ir mais fundo e encontrar a sabedoria. E isso faz nossa ansiedade aumentar, porque não temos clareza. Então, se eu achar que é um problema, perco a visão e então, aí começa a se tornar. E essa é realmente a causa raiz. Pensamos que algo é um problema, e pode ser, mas podemos encontrar a resposta. Mas se ficarmos presos nesse ciclo, ficamos confusos e caóticos. E então a ansiedade cresce, até começar a se distorcer. Sim. Então a ansiedade vira, e todo o estresse que vem com ela, que deveria te deixar alerta, agora te deixa confuso. Então muito da coisa boa, acaba sendo demais da coisa boa. Todos os químicos que ouvimos, o cortisol, por exemplo, é o químico do estresse. Dizem que isso é ruim. Sem cortisol, você não sobrevive. O problema é quando o cortisol está em quantidades erradas. Então, quando penso que a ansiedade é ruim para mim, quando penso que esse sentimento está errado, eu inverto a moeda do cortisol e todos os outros. E ele nunca age sozinho. Ele age junto com todos os outros químicos. E isso joga tudo isso em desordem. E altera o equilíbrio energético no cérebro. E por aí vai. E isso nos faz nos sentir péssimos. E é isso que cria a ansiedade. Essa é a raiz. E você precisa ir além disso para resolver o problema. Porque podemos resolver nossos problemas com ajuda. E às vezes, sem ajuda, podemos fazer muito sozinhos. Sim. Mas não devemos fazer tudo sozinhos. Podemos buscar ajuda. Isso é muito... Faz sentido? Claro, sim. E quando as pessoas se autodiagnosticam com algum transtorno mental ou problema mental, você está dizendo que isso é muito perigoso. Sim. Mas, e se formos a um especialista em saúde mental, um terapeuta, um médico, e eles nos derem um diagnóstico dizendo, você tem TDAH, ou seja lá o que for. Isso é útil ou prejudicial? E o que devemos fazer depois de ser diagnosticado com um transtorno mental? Isso é uma ótima pergunta. Excelente. O diagnóstico vai tornar pior. Sério? O problema, o que vimos nas pesquisas, é que muitos de nós, cientistas, estamos tentando combater essa narrativa. A narrativa diz, pegue seu rótulo, seu diagnóstico, sua medicação. E parece que você está resolvendo um problema, porque é o que você faz se tem diabetes, ou se há algo de errado com você, vai resolver isso. Eu sou a favor de resolver as coisas, mas você não precisa de um rótulo para resolver um problema de vida. Você precisa de um rótulo para doenças cardiovasculares ou algo do tipo, porque lidamos com sintomas físicos. Mas quando lidamos com questões que acontecem na mente, que afetam sua fisiologia, como mencionei antes. E pode ser uma doença ou um sintoma invisível, certo? Bem, esse é o ponto, parece invisível. Isso acontece porque não entendemos a mente. Sim. Mas temos essa ideia de que se sentimos fisicamente, é mais importante do que o que não conseguimos sentir fisicamente. Mas precisamos mudar nossa perspectiva sobre o que sentimos fisicamente. Se você sente-se ansioso, se sente terrível. Se está deprimido, se sente terrível. Se sente culpa ou ciúmes, não se sente bem de forma alguma ou o que for. Se você sente qualquer tipo de sobrecarga, você não se sente bem. Então, sua mente, sua experiência, é mais forte do que... Isso te atinge primeiro antes da sensação física no cérebro e corpo. Mas nos consumimos tanto com o físico que queremos rotulá-lo e engessá-lo.
Então, receber um diagnóstico de um profissional, e algumas pessoas podem não gostar de ouvir isso, mas isso vai piorar. Porque agora você tem um profissional dizendo, bem, os profissionais veem isso, então preferimos fazer isso. Isso torna mais real. Isso faz Sim. com que se torne mais incorporado dentro de você. Exato. Mas há muitas pessoas que dizem: eu fui diagnosticado e agora me sinto melhor sabendo o que é, porque estava ficando louco, sem saber o que estava acontecendo comigo ou por que estava me sentindo estressado, sobrecarregado ou ansioso. Agora esse profissional médico rotulou o que é e me diagnosticou com esse transtorno mental. E agora me sinto melhor sabendo. Mas você acha que, talvez temporariamente, isso poderia ajudar as pessoas a se sentirem melhor? Sim, mas é temporário. Então você vai viver com essa condição "eu sou Exatamente. isso" para sempre, até que você a inverta ou mude, Bem, muitas ou pessoas... veja de forma diferente. Exatamente. Bem, muitos profissionais de saúde mental são treinados na ideia de que o cérebro pode mudar. Mas uma vez que dizem que isso é uma doença mental que você terá pelo resto da vida, muito frequentemente, você é informado de que tem essa doença. E só a palavra doença e a palavra diagnóstico implicam que há uma causa biológica ou neurobiológica comprovada por trás disso. Quando usamos isso, é a linguagem usada. Quando dizemos, você tem uma doença cardiovascular, podemos rastrear até o coração. Podemos fazer os testes. Quando se trata de, eu estou ansioso, você pode se sentir ansioso por algo e eu também posso. Isso significa que ambos temos uma doença mental? Não, isso não significa que temos uma doença. Significa que, se eu ouvir sua história, vai ter muita coisa. Se você ouvir a minha, também terá muita coisa, e em diferentes níveis. E é tão complicado e complexo. Mas a palavra diagnóstico, o significado de diagnóstico é que há uma causa neurobiológica científica confirmada. Então, quando usamos a palavra diagnóstico, parece algo muito científico. Mas não é assim. Na pesquisa sobre saúde mental, até hoje, todos os bilhões gastos com genética, estudo do cérebro, e se encontraram um desequilíbrio químico ou mudança neurobiológica, sabe, até mesmo as pesquisas sobre TDAH, quando separaram aqueles 3 estudos, estão surgindo novos resultados. Recentemente, houve artigos em vários lugares, como no Apple News, Newsweek e outros, sobre ei, precisamos parar de falar sobre TDAH como se fosse uma coisa. E 30 anos atrás, meus professores já diziam, em 40 anos teremos esse problema, então temos que ter cuidado com a palavra diagnóstico. Eu frequentemente vou a profissionais de saúde mental, mas a linguagem usada é tão importante. Então, em vez de dizer, ei, Luiz, você tem uma doença ou transtorno de ansiedade. Algo está errado com seu cérebro. Você vai ter que viver com isso o resto da sua vida. Isso é como uma sentença de morte. É horrível. Melhor seria dizer, ok, você está se sentindo ansioso agora. Vamos conversar sobre isso. Isso é um sinal comportamental, um sinal emocional. Existem 4 sinais principais que manifestamos todos os dias, o tempo todo, em diferentes aspectos. Um deles são nossas emoções. E as emoções, o próximo sinal é real. Onde você sente essas emoções em seu corpo? O próximo sinal é como isso afeta seus comportamentos? E o próximo sinal é a perspectiva. Como isso está mudando sua perspectiva? Então, seria melhor eu dizer, ok, você está se sentindo ansioso agora. Vamos falar sobre o que está acontecendo na sua vida. Agora vamos falar especificamente o que você está sentindo neste momento. Agora, neste instante. Onde você sente isso em seu corpo? Como isso está afetando seus comportamentos? O que isso está fazendo com suas perspectivas? Agora vamos refletir sobre isso. E pense em reflexão. Se você olhar em um espelho, você verá um reflexo. Se você passar uma luz por um prisma, ela sairá como um arco-íris. Refletir significa começar a procurar a profundidade por trás disso. Não apenas vou querer encontrar a que isso está ligado. Porque se eu apenas disser, estou ansioso, com a barriga dolorida, tenho uma vida miserável e estou irritado. Esses são meus 4 sinais. Isso é um monte de descrições. Não é uma doença. Precisamos ter cuidado com tautologias. Isso são apenas descrições. É informação. É informação. Então, aqui isso está ligado. Vamos descobrir ao que está ligado. Agora precisamos começar a cavar. Qual é o pensamento a que isso está ligado? E um pensamento é uma experiência formada por memórias. Então, obviamente, há um pensamento. Algo está acontecendo. E sua mente não consciente, que é o nível mais profundo da sua mente, que é a sua sabedoria. Ela é infinitamente grande, e o passado e o futuro se misturam ao mesmo tempo. Ela é tão rápida, mais de 400 bilhões de ações por segundo, funcionando 24 horas por 7 dias. É onde tudo o que precisamos está armazenado e precisamos acessar isso. Você pode falar sobre isso como um nível espiritual, ou como preferir. Cientificamente chamamos de inconsciente. Se você começar a observar como está reagindo aos seus sinais, pode começar a acessar o pensamento a que isso está ligado.
E quando encontrar o pensamento, pode começar a rastreá-lo. Os pensamentos se parecem com árvores. Tenho algumas árvores aqui, e sabemos que as árvores têm raízes. Isso gerará esses sinais, as emoções, as sensações corporais, os comportamentos. Podemos então pegar esses sinais e dizer, vamos ver a que pensamento isso está ligado. Podemos refletir e começar a ver o quem, o que, o quando, o onde, o porquê, o como. Então podemos começar a cavar mais fundo e dizer, ok, vamos ver o que mais surge com isso. Anote isso e se expresse. Então você pode dizer, ok, isso é dado. Agora que temos os dados, vamos ver o que podemos fazer sobre isso? Reconceptualize. Então dizemos, ok, o que podemos fazer agora, hoje, para te ajudar a passar pelo dia? E ao seguir esse processo, essa é a fórmula. Baseada em 40 anos de pesquisa sobre a fórmula de como as coisas chegam até nós, até nossas redes. Então, nós fazemos uma engenharia reversa indo de como nos mostramos e fazendo engenharia reversa até o pensamento, encontrando a raiz e então reconceptualizando. Então, você desconstrói esse pensamento. Você desconstrói. Então, você saiu de, estou ansioso. E em vez de dizer, sim, você tem uma doença de ansiedade. Bem, e agora? Você tirou isso da equação e disse, ok, você está ansioso. Vamos fazer esse trabalho. Vamos descobrir o que está acontecendo. Vamos ver o que podemos fazer. Vamos te empoderar a usar essa ansiedade como informação. E descobrir onde está a origem e como podemos reconceptualizar, como podemos reconstruir. Isso exige trabalho, não é uma solução rápida. Exige tempo, exige esforço, e eu fiz a pesquisa sobre o tempo e quanto tempo leva. Mas isso é algo que podemos fazer. Tão interessante, porque eu não acho que eu tenha ouvido falar de TDAH até uns 8 anos atrás. Sempre foi TDA. Quando eu crescia, era tipo, essa criança tem TDA ou tem sintomas de TDA, ou algo assim. E parece que há nova terminologia ou novos diagnósticos a cada poucos anos Sim. sobre o que alguém tem ou algo novo que criam, sabe? Seja lá o que for. Eles criam, literalmente. Não é só impressão sua. E me parece que nós não nascemos já com TDA ou TDAH, ou transtorno de ansiedade. Não nascemos Não. assim. Mas também não podemos apontar o momento exato em que essa pessoa agora tem esse diagnóstico. Você pode dizer o momento exato em que a mente, o cérebro e o corpo, de repente, dizem, agora você tem TDAH. Não. Agora você tem algum transtorno de ansiedade. Seja o que for. Existe um momento que podemos identificar? Não conseguimos. Não podemos, né? Não dá. Então, se estamos diagnosticando as pessoas com algo, deveríamos ser capazes de desfazer o diagnóstico através de um processo de tratar e Exatamente. curar a mente, certo? Exatamente. Você disse, somos 99% mente, 1% cérebro e corpo. E me parece que se o nosso pensamento, a forma como pensamos e como percebemos nossos pensamentos, e como nos sentimos em relação ao nosso pensamento, e como nos comportamos em relação aos nossos pensamentos, nos influencia a ter um transtorno mental. Então também podemos treinar a mente para nos influenciar a curar nosso corpo e nosso cérebro também. Exatamente. Certo? Totalmente. Você entendeu? Porque sua mente é a força motriz. Se você pensar em eletromagnetismo, é isso que move todo este estúdio. Isso move o mundo. O eletromagnetismo é... Nós entendemos isso em termos de tecnologia. Também é a sua mente. Todos nós temos, literalmente, temos um campo ao nosso redor. E isso é física de verdade. Não é algo místico. Isso é ciência de verdade. Você pode explicar o que é a mente? Comparando a mente e o cérebro. Aqui eu tenho um cérebro. Não é verdadeiro. Eu Sim. deveria trazer R$1 em uma caixa, né? Ok, aqui está o modelo do cérebro. E acho que eu trouxe esse antes, quando fizemos nossa entrevista. Mas, essencialmente, esse é um órgão de 1,3 kg, ou 1,5 kg, do tamanho de seus 2 punhos. Não é tão grande quanto isso, e é muito complicado e complexo, como deveria ser. Mas ainda é uma substância física, então é puramente um hospedeiro. Porque quando alguém morre, quando o coração para, em 20 segundos, o cérebro para e seus órgãos param de funcionar, e suas células param de funcionar. Mas estamos vivos agora, e temos a capacidade de produzir de 800 mil a 1 milhão de células por segundo. Enquanto você me observa, estamos produzindo de 800 mil a 1 milhão de células por segundo. E a qualidade dessas células... Então, estamos vivos, ou fazendo células. Quero dizer, esse impacto sozinho, se as pessoas apenas processassem que estamos criando substância física ao estarmos vivos. Agora, a qualidade da nossa interação, a qualidade de como vemos a vida influencia a qualidade dessas células. Temos de 37 a 100 trilhões de células em nosso cérebro e corpo. Essas células formam nossos órgãos, que formam nossos sistemas, que formam nosso corpo, do qual o cérebro é um. Então, a cada momento de cada dia, estamos meio que redesenhando o nosso corpo. Então, a mente está fazendo isso. Mente é essa grande palavra que usamos,
E é uma palavra de milhares de anos, usada pelas sabedorias antigas, místicos e professores espirituais, e depois evoluiu para espírito, alma, consciência, e você sabe. Mas é isso. É essa coisa misteriosa que, na verdade, não é nada misteriosa. Na neurociência, muitas vezes é chamada de a pergunta difícil da ciência. Eu sempre penso que isso está totalmente errado. Eu sempre digo que é a pergunta mais fácil da ciência. Porque sim, podemos dissecar um cérebro e sim, podemos olhar para o coração e sim, você e eu estamos aqui fisicamente. Mas isso é fácil de ver. É tão fácil quanto ver você, Luiz. E eu sou Caroline. Estamos conversando, falando. Você tem uma vida, tem uma esposa, eu tenho um marido e 4 filhos e... Isso é a mente. Essas experiências, isso é tão óbvio. O fato de podermos ficar chateados, felizes e tristes, isso é mente. E como quando nos sentimos felizes e tristes, essa força de como processamos isso, como reagimos às situações, tipo, alguém se aproxima de você em uma reunião e você quer socá-los, ou então você se encontra agradando as pessoas, ou se encontra diante de uma crise e lidando com ela, isso é mente. Como você, sua personalidade, sua inteligência, como você ama, como você, isso é o aspecto da mente e é uma força motriz. Quando fazemos um eletroencefalograma quantitativo, por exemplo, em nossa pesquisa, vemos essa força passando pelo cérebro. São ondas cerebrais, mas essas ondas cerebrais são energia que vem da mente. Então, primeiro a mente está processando a vida e transformando-a em pequenas nuvens. Se você imaginar um círculo ao meu redor, imagine um círculo ao meu redor e um círculo ao seu redor. Esse é o nosso campo mental. Seja qual for o tamanho, ele está nessa região e passa por você. Cada coisa, como nossa conversa agora, está sendo primeiro processada pela mente em pequenas nuvens. E como gotas de água formam uma nuvem, cada pedacinho de detalhe que sai está formando uma nuvem. A mente processa isso primeiro e depois faz uma cópia disso. E coloca no cérebro como uma rede neural feita de proteínas e produtos químicos. E então isso também. A mente e o cérebro juntos colocam isso no resto do corpo. Assim, a memória é armazenada em nuvens por todo o cérebro e corpo. E você tem, literalmente, uma rede mundial. Você tem uma internet entre a nuvem, as cópias das nuvens como redes, e depois redes no nosso cérebro e redes no nosso corpo. Então, há toda essa rede. O que quer que eu esteja fazendo com minha mente vai se manifestar no hospedeiro. O cérebro e o corpo são os hospedeiros. Então, quando eu penso em algo, se eu imaginar, a mente é uma nuvem ao meu redor, certo? Espero que seja uma nuvem feliz. Grande. Uma grande área com muitas nuvens. Uma grande área com muitas nuvens. Sim, essa coisa que gira, se move, dinâmica. E cada nuvem pequena dentro dessa grande área é o quê? Pensamentos? Memórias? Momentos? Sim, são experiências. Você poderia me dizer tudo. Tudo isso são detalhes da experiência. Todas as memórias são os detalhes. Então, é uma experiência composta de detalhes. Isso é sua personalidade, então? Bem, sua personalidade é sua percepção disso. Tipo, essa entrevista é uma experiência. Cada palavra são os detalhes da experiência. Então, estamos formando um pensamento sobre esta entrevista. E as pessoas que estão assistindo estão formando um pensamento. E todas as nossas palavras são as memórias. Então, pense no pensamento sendo uma experiência. E pense nos detalhes da experiência sendo as memórias. Pensamentos são feitos de memórias. Experiências são feitas de detalhes. A experiência é o pensamento. E todos esses pensamentos e memórias que estão dentro desse tipo de Cúpula. esfera ao nosso redor. Dentro de nós, através de nós, influencia o hospedeiro, que é o cérebro e o corpo. Sim, Porque as emoções também são armazenadas no corpo. sim, E os pensamentos influenciam a emoção, mas o pensamento também influencia o cérebro, que está criando a sensação da emoção também. É a Sim. interpretação, certo? é a interpretação, é o hospedeiro. Então, se nossa mente está ansiosa, estressada, sobrecarregada, então esse campo eletromagnético está influenciando o cérebro e sinalizando para o corpo sentir algo. Exatamente, ela faz uma cópia. Então pense assim, passo 1, passo 2, passo 3. Primeiro, a experiência chega até você, entra na sua mente e forma esse campo eletromagnético, como uma nuvem. Essa é a experiência. Pode ser algo pesado, uma nuvem escura com raios, como uma tempestade. Ou pode ser linda, uma nuvem fofa, rosa e branca. Enfim, você tem essas duas experiências. Isso acontece rápido. Estamos falando de 400 bilhões de ações por segundo. Ou até mais. Praticamente É muito instantâneo. Sua mente processa e faz uma cópia, enviando para o cérebro. Aí o cérebro responde com reações neuroquímicas, elétricas, magnéticas, no nível quântico, genético. E essa energia vai formando uma rede física, que se parece com pequenas árvores, basicamente, como esta.
Como assim uma árvore? Essas árvores são os pensamentos. Explica de novo o que é um pensamento e levanta essa árvore para a câmera. Basicamente, o pensamento é um conjunto de memórias, e as memórias são os detalhes. Por exemplo, as pessoas estão criando agora um pensamento sobre essa entrevista, seja sobre saúde mental ou outro tema. Esse é o nome do pensamento. E tudo o que estamos dizendo vai formando essa árvore aqui. Um pensamento? Sim, um pensamento. Sim. Porque estamos falando de muita coisa. No fim dessa conversa, provavelmente teremos uns 4.000 detalhes. Então, imagine que essa árvore é o pensamento se formando. Então, um pensamento é uma experiência. Eles são praticamente sinônimos. Um pensamento é sinônimo de uma experiência. Uma memória, um momento, algo em que você está A pensando. experiência é o pensamento. As memórias são os detalhes. Entendi. Então, pense na experiência como o todo. E o que esse todo envolve? Uma conversa. Você vai jogar handebol, por exemplo. Isso é um pensamento. E cada experiência, cada pedacinho, cada treino, tudo que envolve aquilo, vai adicionando detalhes a esse pensamento. Em média, quantos pensamentos a gente tem por dia? Bom, a gente tem consciência de algo entre 8.000 e 50.000 pensamentos por dia. Mas, na verdade, Isso é temos muito. trilhões de pensamentos. Porque cada experiência, desde o momento que você acorda até a hora de dormir, vai construindo pensamentos. E tudo isso fica nas suas nuvens mentais. Depois uma cópia vai para o cérebro, outra para o corpo. No cérebro parece uma árvore, e nas células do corpo como uma cerca viva, em cada célula. Cada um com uma percepção diferente, formando uma rede enorme, tipo Então, uma internet interna. um pensamento que a gente tem. Então isso faz uma cópia no cérebro e depois fica registrado em cada célula? Uau! Sim, Temos isso. que tomar muito cuidado com o que pensamos. Exato. É isso que a mente faz. Por isso, como cientistas, usamos dados que mostram que de 35% a até 98% das doenças físicas têm origem nos nossos pensamentos. Na minha experiência, eu diria que é 100%. Que vem dos pensamentos. Só cerca de 5% tem origem genética. E isso não é para culpar ninguém, porque existem vírus, infecções e outras coisas que a gente pega e que acabam nos afetando também. Sim, acidentes físicos ou, Isso, sei lá, danos físicos. ser atropelado. Essas coisas Exatamente. acontecem. Mas a gente vai desgastando o corpo aos poucos. Não é que você tem um pensamento tóxico e pronto, só por isso já irá ficar doente na hora. Não é assim. Na verdade, isso se acumula com o tempo. Por isso é tão importante cuidar disso. Porque esses pensamentos vão contra O que seria um pensamento tóxico? Qual a diferença para um pensamento positivo? Por exemplo, nossa conversa agora é um aprendizado, um pensamento saudável. A origem disso é o nosso diálogo e as pessoas ouvindo. A raiz desse pensamento é o que estamos falando aqui. Depois vem a interpretação de cada um, que vai formando os galhos, ou seja, como cada pessoa processa o que ouviu. Isso é um exemplo de pensamento saudável. Agora, vamos imaginar que você tem uma briga. Digamos que tenha uma briga com alguém da família, por exemplo, e essa briga se repete, vira a raiz de um pensamento tóxico. A experiência é a raiz, igual o crescimento de uma árvore. E todos os detalhes vão crescendo como uma nuvem, formando a percepção. A raiz vira o que aparece, o resultado final. E tudo isso junto define como você se comporta. Isso afeta seu funcionamento. O pensamento tóxico é essa versão distorcida. As brigas, os conflitos, abusos, tudo isso. Desde coisas grandes até pequenas. Quando isso começa, você processa, vira o tronco da árvore, depois uma rede, e isso gera os sinais de que falei antes. Então, isso aqui é o negativo, e isso, o saudável. Entendi. Mas a boa notícia é que dá para mudar. Não dá para apagar a experiência, ela fica para sempre. Mas você pode mudar a forma como ela te afeta. Como a gente muda a aparência de um pensamento ou memória negativa? Essas memórias não resolvidas geram muita ansiedade. Lembra da pergunta sobre ansiedade no começo? Essas experiências geram ansiedade, depressão, porque sua mente não consciente, que é a maior parte de você, fica tentando trazer isso à tona. Ela joga isso na sua mente consciente em forma de sinais, dizendo: "Ei, presta atenção." Quando você sente ansiedade, na verdade é um alerta.
Então, o primeiro passo é aprender a reconhecer esses sinais. Só que as pessoas não gostam disso. Querem fugir logo desses sentimentos. Mas o primeiro passo é encarar de frente a ansiedade, o desconforto. Tipo quando você sua ou vomita, o corpo está expulsando aquilo. Sim. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a encarar o que é difícil. Não dá para fugir desses sinais. É hora de olhar de frente e, se precisar, procurar ajuda profissional, de terapia. Sou totalmente a favor disso. A gente precisa de apoio, orientação, para ter uma nova perspectiva. Então, o primeiro passo é entender que isso não é algo ruim. Se você enxergar ansiedade e depressão só como doenças, fica perdido, sem saber o que fazer. Mas se entender que são alertas, você encara. Mesmo chorando, mesmo odiando o momento, encara. Sente ansiedade? Pergunte: o que mais estou sentindo? Onde sinto no corpo? Como isso está afetando o meu comportamento? Está me atrapalhando como? Está mudando a forma como vejo a vida? Quando paro para analisar, começo a enfraquecer esse pensamento negativo. Ele vai perdendo força. Agora, se eu só empurrar isso para baixo com remédios, ou dizendo não quero lidar com Me isso, anestesiando, me distraindo. me distrair, ou só ficar repetindo frases positivas, tentando trocar o pensamento por outro. Mas isso continua lá, fervendo, como uma panela de pressão, que uma hora vai explodir, afetando outras áreas da sua vida. Não está só no cérebro, está no corpo inteiro, em cada célula, e também nas suas nuvens mentais, numa rede gigante pulsando, e crescendo, e desgastando cada célula do seu corpo. Lembra que eu falei que produzimos entre 800 mil a 1 milhão de células novas por segundo? Então, se eu fico preso e só focando nesses pensamentos negativos, estou gerando uma energia. E esse tipo de energia afeta como minhas células se formam. Porque é a energia que faz as células se replicarem. E aí a qualidade das minhas células, dos meus órgãos, dos meus sistemas e da minha saúde física, tudo isso é afetado. E aí fico mais vulnerável a qualquer vírus, a qualquer fraqueza genética da minha família. Todos temos isso no sangue. E então começamos a manifestar doenças físicas. Quando a gente não lida com os pensamentos negativos e tóxicos. Exatamente. Quando não cuidamos da nossa mente em todas as áreas, precisamos ensinar isso às crianças. No meu tempo de clínica, eu ensinava crianças a partir de 2 anos. Nessa idade, elas já começam a perceber: tô triste, tô feliz, fulano não foi legal comigo, e por aí vai. Às vezes até antes dos 2 anos. Mas é nessa fase que começam a processar as emoções. Por isso, o gerenciamento da mente é uma habilidade para a vida toda. É uma habilidade saber acolher a tristeza, dizer: tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem não estar bem, tá tudo bem não estar feliz o dia inteiro. Essa obsessão pela felicidade é perigosa, porque 95% do nosso dia a gente só vive. E tudo bem não estar bem. Precisamos ensinar isso e reaprender também. Hoje em dia, a ideia é: sentiu ansiedade? Tem uma doença. Suprima isso. Se a criança está agitada, já dizem que ela tem TDAH, algum transtorno. Queremos rotular tudo como algo fora do nosso controle. E isso tira o nosso poder. As palavras têm força, mas não precisam nos controlar. Os pensamentos têm poder, mas não precisam te dominar. Eles têm força, mas não têm que te controlar. Se você aprender a reconhecer e interpretar os sinais, desde cedo e o dia todo, nas pequenas e nas grandes coisas, você começa a viver num estilo de vida de autocontrole mental constante. Isso é interessante. Muita gente precisa ouvir isso. Principalmente a parte de que tudo bem não estar bem. Sim. O desafio é que, quando a gente foge das dores e só finge positividade, mesmo sem resolver o que nos machuca, a gente tenta superar e passar por cima disso. O que estou entendendo é que tá tudo bem não estar bem. Mas você precisa encarar isso em algum momento. Senão, vai continuar lá dentro. Exato. Isso vai enfraquecer seu sistema imunológico, sua mente, seu corpo. E você vai começar a ver a vida de forma estressante, em vez de parar e dizer: ok, não tô bem agora. Deixa eu sentir, entender e tomar uma Exatamente. atitude para resolver.
Encontrar uma nova forma de enxergar ou curar algo do passado. Mudar a história que conto para mim mesmo, mas de verdade. Encarar a dor. A gente precisa se perdoar ou perdoar os outros para curar uma memória ou um pensamento que machuca? O que você diria? Como funciona esse processo? Ótima pergunta. Perdão é um tema complicado. Tem gente que diz, não perdoe. Outros dizem, perdoe. Parece até um conceito bipolar, sabe? Fica indo e voltando. Mas olhando pela ciência, acho mais fácil de entender. Existe um princípio chamado entrelaçamento, que é: a gente se enxerga fisicamente, mas vou simplificar. Somos feitos de órgãos, de células, que se dividem em partes menores, até chegar ao nível de energia. Não é nada místico, é ciência, é Einstein. Trabalhamos em diferentes camadas, temos 3 níveis de mente, diferentes componentes físicos. E quando chegamos ao nível da energia, que é o nosso núcleo, cada um com sua energia única, um campo de energia que é basicamente sua mente, o que você realmente é, e que usa o corpo e o cérebro como uma espécie de hospedeiro. Nesse nível, você funciona como onda e partícula ao mesmo tempo. Então, quando você vive uma experiência, por exemplo, sendo muito autocrítico, você percebe que essa autocrítica interna geralmente é muito dura. Você fica se criticando por algo, o que leva à vergonha ou outras emoções. Você vai se dizendo várias coisas, e isso não é só nada. É um pensamento que cresceu como uma nuvem, virou uma rede no seu cérebro e está em cada célula do seu corpo. É aquele pensamento autocrítico. Não sou bom o bastante. Sou um fracasso. Estrago tudo. Você pensa nisso o tempo todo e aquilo só cresce. Assim você cria um entrelaçamento. Na rede do cérebro, vira um caos, tipo um furacão. Depois começa a se espalhar como um vírus, afetando outras áreas. E aí, a falta de perdão te prende nesse emaranhado de um jeito negativo. E sabe a parte boa? O que você precisa fazer é destravar. Existe uma técnica para isso. Uma delas, usada contra a autocrítica, explica bem o perdão. Então, naquele momento em que você se percebe se criticando demais, posso usar esse exemplo? Sim. Para responder sua pergunta? Ok, então imagine que estamos num teatro. A cortina se abre e tem uma formiguinha no palco. Daquelas vermelhas, bem irritantes. Incomodam, né? Essa formiga é a sua autocrítica. Você se distancia e assiste a cena como se fosse uma peça no teatro. Essa é uma técnica que funciona bem e que leva ao perdão. E aí você observa essa formiga dizendo tudo aquilo que você costuma dizer sobre si mesmo. A formiga está falando no palco? A formiga está falando. É como uma encenação. E você só observa sentado com segurança na sua cadeira. Não está no palco. Quem está lá é a sua autocrítica. E à medida que ela fala, você começa a questionar. Será que isso é verdade? Eu concordo com isso. Está fazendo sentido. Não está sendo exagerado. Você vai ficando curioso e aí começa a olhar com mais curiosidade para essas falas. E diz, ok, isso sou eu, mas agora eu entendo por que agi assim. Por que falo isso de mim? Será que é verdade mesmo? Acho que preciso me perdoar. Preciso começar a desfazer esse nó. Ao observar a formiga, você começa o processo de perdão, porque essa autocrítica virou um emaranhado de culpa, onde você fica preso. Eu não devia ter feito isso. Sou péssimo. Agora você pode dizer, será que eu fui tão ruim assim? Ok, talvez tenha sido, mas tudo bem. Isso não define quem eu sou, só quem eu estava sendo naquele momento. E então você começa um diálogo com a formiga. Ela vai diminuindo, até virar uma formiguinha preta quase invisível. Mas você teve a conversa, começou o processo de perdão. Começou a desfazer o nó. Dá para usar essa técnica no momento. Para interromper a autocrítica, no momento em que ela aparece. Faz parte do processo de perdão. Mas aí você vai ter que passar pelo menos 63 dias trabalhando em uma fórmula que, se você estiver constantemente se autocriticando, isso se tornará um padrão. Você pode continuar usando a técnica da formiga no palco, mas chega uma hora que isso é só um socorro rápido.
Você precisa olhar para essa formiga vermelha que fica voltando. E sim, você consegue diminuí-la, fechar as cortinas, se perdoar, mas ela volta de novo. Até que você reconfigure de verdade a sua rede neural. Esse ciclo vai se repetir. E o perdão é uma parte enorme disso. Sei que foi uma resposta longa. Não, foi muito útil. Porque criar consciência é o primeiro passo. Mas para curar de verdade e criar uma nova identidade, parece que a gente precisa mesmo reprogramar todo o processamento. Exato. E desfazer anos ou décadas de conexões mentais que construímos. Não dá para esperar que um momento de consciência vá reprogramar todo o sistema do corpo, do cérebro, da mente. Exatamente. Então, você está dizendo que leva 63 dias para reprogramar o cérebro e realmente iniciar esse processo de cura. E conseguir se perdoar. Ou perdoar outra pessoa. E sentir o corpo emocionalmente seguro. Como é esse processo de 63 dias para reconfigurar a mente? Ótima pergunta. De forma rápida, o mesmo princípio vale para o perdão aos outros. Acabei de falar do auto-perdão, mas perdoar os outros também. Isso é sempre uma luta. Aposto que agora, todo mundo que está ouvindo consegue pensar em algo que acredita ser imperdoável. Eu mesma posso pensar em algo, mas sei que, enquanto você não perdoa, você está preso. Até agora falamos do entrelaçamento com você mesmo. Porque aquilo tem uma carga emocional. Você dá Tem poder sobre você. Se você diz, Exato. nunca vou perdoar o que essa pessoa fez, esse pensamento, essa energia, fica presa dentro de você. E é real. Esse é o ponto. Aquilo que você não consegue perdoar está na outra pessoa também. E pela forma como a física funciona, existe uma ligação, partículas reais, átomos. É ciência. Não dá para ver, mas é tão real quanto essa cadeira aqui. Isso está na outra pessoa e vocês estão conectados. Enquanto você não perdoa, não é o ato que você está perdoando. Seja o que for que você esteja lembrando agora, ou eu, por mais imperdoável que pareça, não é o ato que você está perdoando. Não está passando pano. Você está se libertando, cortando o laço. Porque essa energia negativa, essa nuvem de chuva, vai continuar te afetando. Nossa, muito verdade. Exato. Por isso queremos nos desvincular. E é isso que temos feito bastante. Então, como é esse processo de 63 dias para reprogramar o corpo, a mente e o cérebro, para ter mais paz e cura? É uma jornada de cura. Como você sabe, eu faço pesquisas clínicas e acabamos de concluir um grande estudo de 2 anos. O foco foi justamente entender essa jornada de 63 dias. Por que esse número tão específico? Porque a pesquisa mostra que entre 55 e 65 dias ocorrem grandes mudanças. Pequenas transformações vão acontecendo antes, mas ali tem um grande insight, tipo, agora consigo avançar de fase. Outra coisa, se for algo muito pesado, como um abuso, por exemplo, Leva tempo. leva. São necessários vários ciclos. Já tive pacientes com traumas assim que levaram 2 anos. Se fizer as contas, 63 dias dá uns 6 ciclos por ano. E depois, vem o resto da vida. Nunca estamos prontos. Sempre estamos crescendo. E estamos juntando cada vez mais dados. E falando nisso, um princípio central na cura e no perdão é que muitas vezes, tudo que aconteceu com a gente, tudo que gerou culpa, vergonha, a gente transforma em arma contra nós mesmos. Mas o que deveríamos fazer é olhar para essas experiências como dados que podem nos ajudar a seguir em frente. Então, a jornada de cura dos 63 dias e toda essa ideia de avançar é entender que leva tempo para curar. Eu quis ver quanto tempo, o que acontece em cada fase. A gente detalhou quase dia por dia o que esperar em cada etapa. E é uma montanha-russa. Por exemplo, entre o 4º e o 7º dia, na primeira semana, por volta do 7º dia, a gente fica super motivado, tem aquela consciência, quero mudar. E aí fica difícil. Exato. Aí vem a queda e fica difícil. Mas se você insiste, chega no 14º dia, depois no 21º, até o 28º dia, e ali acontecem vários marcos importantes.
Nessa fase tem muita dor, luto, tristeza, ansiedade e muitas vezes até mais depressão. No nosso estudo, muitas pessoas relataram se sentir pior no 21º dia. Mas Sim. é um pior diferente, um pior melhor, digamos assim. Se é que isso faz sentido. Sim, e é quase como É uma uma limpeza. purificação. Tipo uma morte do ego. Abrir mão daquela identidade antiga que você segurou por tanto tempo. Mesmo sendo dolorosa, ela era familiar. Exato. E a gente se apega, se sente confortável no conhecido, mesmo que esteja nos destruindo. Exatamente. E quando você encara de frente, vem o luto. Alguns pacientes me diziam: "Tô mais deprimido agora, mas é uma depressão diferente. Tô mais ansioso, mas é diferente. Parece saudável. Agora sei o motivo." Eu costumava pensar, como deixei 25 anos da minha vida passarem assim? Agora que tenho consciência, fico me culpando por ter vivido daquele jeito. Assim piora ainda mais. Você tenta processar e se curar. Mas aí vem, que idiota eu fui, no que eu estava pensando? Por que fiquei tanto tempo naquela relação? Por que fiz aquilo? E assim, você entra nessa jornada cheia de altos e baixos. Exatamente. O que você descreveu é o que eu falei antes. Você usa esses dados como uma marreta contra si mesmo. Fica se dizendo, Em vez de... que idiota, o que estava pensando? Isso acontece porque ficamos presos no "eu sou assim", mas aquilo não era você. O que aconteceu naquela relação era só o que você estava vivendo naquela fase. Não define quem você é. O que sempre digo é, a forma como estamos agindo não é quem somos. Porque no nosso núcleo, somos feitos para amar. Somos incríveis, brilhantes, maravilhosos. Temos um poder e uma beleza imensa em ser humano. Não é quem somos, é quem nos tornamos, por causa de. Procure o por causa de. É aí que está a alegria. É aí que a formiga no palco vira algo bonito no final das contas. É esse por causa de que a gente precisa encontrar. E isso leva tempo. O que aprendi nas pesquisas, na clínica e na minha vida é que, quando você entende que há altos e baixos, por exemplo, no 21º dia você pensa, agora vai. Mas se parar ali, no 28º vem uma grande queda. E muita gente trava e pensa, não vou conseguir. O 36º dia também é um marco. Entre os dias 36 e 42 acontece um crescimento enorme. Quando você encara a dor, olha para a raiz dela, começa a desconstruir e reconstruir, perceber. Aí você chega num pico, sente uma tristeza enorme, um luto pelo tempo perdido. Mas é justamente aí que pode surgir a verdadeira transformação. Todos esses anos que eu desperdicei, não acredito que investi nisso. Nossa, o que eu estava pensando. Tudo isso. Exato. E é aí que muita gente desiste. Por isso é importante perceber esse momento. Porque logo depois vem uma queda forte. Eu até tenho um gráfico que mostra isso. Podemos Me manda colocar na depois. tela. O gráfico é bem simples. Mostra essa queda forte entre os dias 36 e 42. Mas se você sabe que ela vai chegar, se sabe exatamente o dia, por isso fiz essa pesquisa, eu posso mostrar o que esperar. Para quando acontecer, você não ser pego de surpresa e desistir. Você vai pensar, ok, vou passar por isso. Faz parte da minha cura. Agora tenho mais clareza. E com essa clareza, o que vou fazer com esses dados? Vou me punir de novo ou vou avançar? E aí, vem uma subida enorme entre os dias 55 e 63. Aí você pensa, agora sei qual é o próximo passo. E assim, o ciclo continua. Tudo o que conhecemos na terceira dimensão vibra em uma frequência específica. Nem dá para parar completamente. Não dá para fazer um átomo parar de vibrar. Tudo vibra. Só é possível chegar ao zero absoluto, em condições artificiais de laboratório. Isso significa que tudo está ressoando, vibrando e, na minha opinião, enviando informações de volta à fonte.